parceiro rubro-negro, aqui é Pedro, feliz da vida, né, nação? E ninguém cala esse chororô. Chora o presidente, chora o time inteiro, chora o torcedor. Vamos comentar algumas notícias do Flamengo aí, tá, rapaziada? Vamos comentar aí sobre o Alberto Valentim, mais uma vez, esbarrando na xenofobia, mais um técnico brasileiro querendo desmerecer o Jorge Jesus, né, seu Alberto Valentim? Vou comentar sobre você, porque tem um recadinho pra te mandar aí. Vamos tecer alguns comentários sobre a partida de ontem, entre Flamengo e Chorafogo, e passar algumas notícias do Flamengo aí pra vocês. Fechou, meu parceirinho? Então assiste o vídeo até o final, que é de suma importância que você assista o vídeo completo pra você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Fechou? Ó, amassa aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se não se inscreveu, eu vou parar de fazer vídeo. Se inscreveu? Acionou o sininho? Amassou o like, meu camarada? Então toca aqui. Tocou, meu companheiro? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, ó. Expectativa de casa lotada no domingo, a próxima partida do Flamengo diante da equipe do Bahia. Já foram vendidos 50 mil ingressos, só tem ingresso nos setores Leste mais, Maracanã mais. Se você quiser ir nessa partida, vai ter que soltar o escorpião do bolso, que tá carérrimo. Eu fiquei sabendo, né, acho que o setor Leste mais tá em torno aí de R$220. O Maracanã mais, eu acho que é 230, 240, alguma coisa assim, um preço absurdo, porque é uma espécie de área VIP do Maracanã. Então, infelizmente, só tem esses setores para você adquirir ingresso nessa partida diante da equipe do Bahia no próximo domingo, que deve ter novamente o desfalque do Georgian de Arrascaeta, né? O Jorge Jesus revelou na entrevista coletiva pós-jogo de que o Arrascaeta não deve enfrentar a equipe do Bahia. A única coisa de positivo nessa lesão do Arrascaeta é que pode impedir a ida dele à seleção uruguaia, né? Ele pode ficar no Flamengo, inclusive tem até alguns jornais argentinos, o Olé, por exemplo, tá dizendo que o Flamengo tá inventando lesão de jogador para não liberar o jogador para a seleção do Uruguai, do Uruguai, por causa da final da Libertadores. E isso a gente também não pode afirmar, né, gente? Pra gente afirmar um negócio desse, a gente tem que ter prova. Então, se a gente não tem prova, a gente tem que, ó, ficar de biquinho calado. Aí é complicado também, né, a imprensa argentina. Bom, outro jogador também que não deve jogar a partida, que não vai jogar a partida diante da equipe do Bahia é o Rafinha, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, tava pendurado e tá suspenso da próxima partida contra o Bahia. O Jorge Jesus também ontem tomou o terceiro cartão amarelo, não vai poder orientar o time na beira do gramado ali contra o Bahia, mas a gente tem um auxiliar técnico, o João de Deus, que é competente, que é um bom auxiliar técnico e certamente vai orientar muito bem o time ali à altura do técnico Jorge Jesus. E a gente tem que ir pra cima do Bahia, hein? A gente tem que dar revanche no Bahia, né? Porque eu tava lá, fui na Bahia ver o Flamengo, tomamos de 3, então a gente tem que dar revanche pra cima dos caras. Fechou? Fechou. Agora, vamos comentar aí sobre a perspectiva para os próximos jogos. Segundo o matemático Tristão Garcia, o Flamengo depende apenas de 4 vitórias nas próximas partidas para garantir, para confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Isso vai depender também do desempenho do Palmeiras, né? Vamos ver se eles vai ter a partida entre Palmeiras e Corinthians agora, no sábado, então vamos secar aí o Palmeiras, dar uma torcidinha ali pra gambazada, pra de certa forma a gente garantir logo esse título brasileiro e ir com força total na final da Copa Libertadores da América. Agora vamos tecer alguns comentários. Não, antes eu queria falar pra vocês que o Flamengo ontem quebrou mais um recorde, tá? O recorde do Flamengo de partidas invictas na história do clube em campeonatos brasileiros era de 17 jogos seguidos sem perder, né? Na época do Zico, né? Na época dos anos dourados do Flamengo. O Flamengo tinha ficado 17 jogos sem perder. Caso o Flamengo não perdesse essa partida diante da equipe do Botafogo, ficaria 18 jogos sem perder. Como a gente ganhou, a gente já ultrapassou, batemos mais um recorde e atingimos a marca de mais invencibilidade seguida da história do clube em campeonatos brasileiros. Agora vamos comentar aí sobre essa partida, sobre tudo que cercou essa partida diante da equipe do Botafogo. E primeiramente, eu quero falar sobre o vexame que a torcida do Botafogo protagonizou ontem no Engenhão, né? Eu conversei com algumas pessoas que foram à partida, que me relataram o clima do jogo, e eles me relataram o seguinte: Pedro,
havia um clima, você sentiu um clima pesado, um clima de raiva, sabe? Um clima de ódio por parte dos torcedores do Botafogo, né? A gente sabe, tudo bem, tem a rivalidade, Flamengo e Botafogo, pra eles, nós somos o maior rival deles, né? Não é nem Vasco, né? Quer dizer, pro Fluminense a gente é o maior rival do Fluminense, pro Vasco a gente é o maior rival do Vasco, e pro Botafoguense, pro Chorafoguense, a gente, o Flamengo, é o maior rival do Botafogo. Só que eles falaram que sentiram um clima de ódio por parte dos torcedores do Botafogo que estava além da conta da rivalidade. E esse ódio, cara, ele faz parte de tudo aquilo que cercou a partida, né? Colocaram fotos dos meninos aos arredores do Engenhão, né? De certa forma, para provocar a torcida do Flamengo e não para cobrar justiça, né? Provocação, inclusive, baixa, suja e imunda. Fazendo uma provocação em cima de uma tragédia. Então isso aí já foi o primeiro sinal de que havia um ódio, uma raiva excessiva dos torcedores do Botafogo em relação aos torcedores do Flamengo. E essa raiva ela é proveniente de que o Flamengo hoje é uma potência do futebol carioca. E os outros 3 clubes, inclusive o Botafogo, devem salário, não paga água, não paga luz, tá prestes a ser rebaixado. Então eles têm um complexo de inferioridade em relação a nós, que é claro, e que eles ficam contra o Flamengo, sabe? Uma inveja, uma raiva, um clima carregado por parte dos torcedores do Botafogo em relação aos torcedores do Flamengo. E foi um verdadeiro show de horrores. Teve briga fora do estádio. Eu fiquei sabendo que teve um torcedor do Flamengo morto. Foi esfaqueado. O cara chegou no hospital sem vida já, infelizmente. Eu vi torcedores do Botafogo juntando em torcedores do Flamengo, quebrando no pau. Entendeu? A torcida do Botafogo dentro do estádio quis invadir o setor da torcida do Flamengo, quis invadir a área de imprensa, que eu fiquei sabendo também, né? Teve torcedores do Botafogo que apanharam porque havia torcedores do... Sempre tem torcedor que vai ao estádio, não vai com a camisa do time, vai com a camisa casual, até por se tratar de um clássico, né? Não quer correr risco na saída, o cara vai lá e bota a sua camisa normal e vai na partida curtir o jogo. E só por causa do cara estar sem a camisa do clube, no setor da torcida do Botafogo, os botafoguenses já achavam que eram rubro-negros, que eram flamenguistas. E as pessoas que não cantavam a torcida do Botafogo, os torcedores do Botafogo também chegavam batendo já. E muitas das vezes não era rubro-negro. Era torcedor do Botafogo que estava sem a camisa, ou não estava cantando, ou não tem a cultura de ir no estádio, não sabe a maioria das músicas da torcida do Botafogo. Então era um clima de raiva, de ódio, né? Por parte dos torcedores do Botafogo em relação à torcida do Flamengo. Inclusive a PM, havia sim rubro-negros na torcida do Botafogo, né? Segundo a Polícia Militar, eles deteram 70 rubro-negros que estavam na torcida do Botafogo. Isso também, eu até comentei aqui, fiz uma brincadeira falando que qualquer rubro-negro que for à torcida do Botafogo não comemore o gol, que pode dar problema. Só que, gente, é aquilo. Esgotou o ingresso da torcida do Flamengo, não tem que comprar ingresso na torcida do Botafogo. Porque a partir do... Ok, pode até comprar o ingresso, mas a partir do momento que você compra ingresso na torcida adversária, você assume o risco, que é de ser agredido. Principalmente por conta desse clima de ódio e raiva excessiva dos torcedores do Botafogo, né? Porque todo jogo... Aí depois eu venho aqui e falo, o Flamengo é o maior clube do Brasil. Vocês viram o que aconteceu lá em Goiânia. Os torcedores de Goiás fizeram praticamente a mesma coisa em relação ao que os torcedores do Botafogo fizeram. Então, toda partida que o Flamengo vai jogar, seja com qualquer time, se cria um clima ali de ódio, de raiva por parte da torcida adversária, que os caras entram pilhados de um jeito, e eu falei, o Botafogo abriu a caixa de ferramenta, bateu pra cacete no time do Flamengo. Eu falei, meu irmão, a gente tem uma final de Libertadores pra disputar no dia 23. A gente vai ter sorte se a gente não perder um jogador nesse jogo. Eu falei, inclusive eu botei no meu Instagram, eu botei lá no meu story, eu falei o seguinte, eu só vou acreditar numa arbitragem idônea do senhor Leandro Pedro Voaden, caso ele expulse algum jogador do Botafogo. Isso se confirmou no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o menino lá, o Luiz Fernando, ele dá um rapa no Gabriel, dá uma banda no Gabriel,
toma amarelo e no segundo tempo ele vai lá, perde a bola de forma otária pro time do Flamengo e vai lá e puxa o Bruno Henrique e é expulso. Aí eu falei, porra, agora eu acredito numa arbitragem íntegra nessa partida, né? Porque já era pra ter expulsado um jogador do Botafogo há muito tempo. Então, o clima era de ódio da torcida do Botafogo, dos jogadores do Botafogo que estavam batendo pra cacete e também do seu Alberto Valentim, né? Porque o Jorge Jesus chegou no final da partida e falou, né, que o Botafogo entrou caça ao homem, né, um termo em português. Ele quis dizer que o Botafogo entrou para quebrar os jogadores do Flamengo de forma muito dura. Poderia ser um jogador do Flamengo lesionado de forma grave, inclusive. E aí o Alberto Valentim, né, vai lá na entrevista coletiva e comete aquele papelão. Tudo bem ele dizer que o Jorge Jesus falou bobagem, o que eu não acho, que ele foi correto, o Jorge Jesus, mas beleza, ele dizer, o Jorge Jesus falou bobagem, tadinho dele, ok, ele tá defendendo dele. Mas a partir do momento que ele fala, que termo é esse que o Jorge Jesus usou? Caça ao homem. Que termo é esse que ele quer usar aqui no Brasil? Como assim aqui no Brasil, meu caro? Ele é português, ele usa esse termo aonde ele quiser. Esbarraram de novo na xenofobia, com preconceito ao cara só porque o cara é português. Que termo é esse que ele quer usar aqui no Brasil? Que negócio é esse, cara? Você foi lá pro Egito treinar, já pensou se você chega no Egito, fala um termo semelhante a esse, aí o egípcio vai lá, não sei como é que fala o egípcio, mas vai lá e ele fala assim, que termo é esse que esse cara que veio do Brasil quer usar aqui no Egito? Como é que você se sentiria? Que por sinal, você é freguês de mão cheia do Flamengo, porque de 10, eu tava procurando os dados aqui, de 10 partidas que o senhor Alberto Valentim jogou contra o Flamengo, só venceu 2. As outras ele perdeu todas. Né? Na época do Vasco, tomou-lhe um vareio do Flamengo, inclusive, no Engenhão e no Maracanã. Né? Então é brincadeira você vir de preconceito pra cima do Jorge Jesus. Ele fala do jeito que ele quiser. Ele não atacou ninguém, ele só falou que o Botafogo entrou fazendo caça ao homem, que quer dizer que o Botafogo entrou pra bater no jogador do Flamengo. É incrível, cara. É incrível. Eu fiquei com medo ontem, tá? De perder algum jogador para a final da Copa Libertadores da América, porque os jogadores do Botafogo simplesmente entraram muito pilhados, o técnico estava pilhado, a torcida estava pilhada, o time estava pilhado, estava o ambiente todo pilhado. Só porque o jogo era contra o Flamengo. Se fosse um jogo contra Avaí, contra o Cruzeiro eles não jogaram assim, né? Contra o Palmeiras, contra qualquer equipe, eles jogariam que nem eles jogam. Mas aí contra o Flamengo parece que vai acabar o mundo se ele não ganhar do Flamengo. Aí acontece isso. E minha solidariedade e minhas condolências à família do torcedor rubro-negro que infelizmente, fatalmente, perdeu a sua vida nessa partida indo para esse jogo de futebol diante da equipe do Botafogo. E eu cobro uma postura da senhora CBF. Tem que ter punição ao Botafogo, tá? Porque teve confusão no estádio, a torcida, como eu falei, tentou invadir a área de imprensa, e aí, vocês não vão tomar nenhuma atitude, não vão interditar aquele vazião lá. Vou aguardar as devidas providências. Bom, nação, essas foram as notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Fechou, um parceirinho? Tamo junto, saudações rubro-negras.